Olá! Com a ajuda de Deus, vamos analisar os capítulos 24 e 25 de Mateus. Bem, Mateus 24, este capítulo trata do segundo advento à terra do Senhor Jesus como o Rei em glória. Já o capítulo 25, temos as parábolas relacionadas à volta do Rei, o Senhor Jesus, em glória também. Nesse primeiro vídeo, hoje vamos analisar Mateus capítulo 24, versículos 1 a 28. Este capítulo se divide em duas partes. Dos versículos 1 a 3, temos o passado e o futuro. Dos versículos 4 a 28, temos os acontecimentos durante os últimos anos. O ensino de Mateus capítulo 24 aparece em três lugares diferentes no Evangelho de Lucas. Cremos que o Senhor repetiu coisas semelhantes em lugares diferentes. Lucas capítulo 12, versículos 42 a 48, se refere à última parte de Mateus 24, tratando da responsabilidade dos servos. Já Lucas capítulo 17, versículos 22 a 37, a parte central de Mateus capítulo 24 também, dá detalhes dos acontecimentos na volta do Senhor em glória. E Lucas capítulo 21, versículos 5 a 36, está mais ligado com o início de Mateus, neste capítulo 24, e descreve os acontecimentos depois da sua volta. Há, obviamente, muitas diferenças nos detalhes dados nestes dois evangelhos, visto que a abominação da desolação, no versículo 15, aqui neste capítulo 24 de Mateus, é citada em Daniel capítulo 9, versículo 27. O capítulo 9 de Daniel nos dá o pano de fundo necessário para Mateus capítulo 24. Em Daniel capítulo 9, o arrependimento de Daniel e as suas súplicas em favor à sua nação levaram a uma visão do futuro, dada por intermédio de Gabriel, o anjo Gabriel, nos versículos 20 a 30. Esta visão se preocupa com, como diz lá, o teu povo e a tua cidade santa, no versículo 24. Isto é, referindo-se aos judeus e a Jerusalém. A igreja não é vista nas visões e profecias de Daniel. Certamente, todas as escrituras são para a igreja, mas não são sobre a igreja. É importante saber disto. A igreja não é um assunto de profecia. Confira Efésios capítulo 3, versículo 5. Embora Cristo, o seu sacrifício e a sua exaltação foram e são assuntos das profecias. Mateus capítulo 24 se refere exclusivamente à vinda futura do Senhor Jesus em glória. Somente o versículo 2 se refere à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Como é muito comum em profecia, acontecimentos do futuro próximo se misturam com os do futuro distante e o intervalo entre eles não é indicado. Note que Mateus, capítulo 24, do versículo 42 ao capítulo 25 e versículo 30, formam um parênteses que fala de vigiar. Isto ainda se refere ao futuro, mas contém importantes princípios que podemos aplicar e que se referem ao testemunho do dia de hoje. Isto quer dizer que este vigiar vale para todos os crentes de todas as épocas. Devemos considerar as 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Uma descrição mais detalhada se encontra em livros de comentários de Daniel, de autores confiáveis. Uma semana representa um período de 7 partes. Aqui, precisam ser anos para que o período alcance a rejeição do Messias. Portanto, a profecia trata de 70 vezes 7 igual 490 anos. Sabemos que um ano profético é de 360 dias.
Podemos ver isto pelo fato que os períodos um tempo e tempos e metade de um tempo, 42 meses, e 1260 dias, são intervalos de tempo idênticos. Confira Daniel, capítulo 7, versículo 24, capítulo 12, versículo 7, Apocalipse, capítulo 11, versículos 2 e 3, capítulo 12, versículo 6 e o capítulo 13, versículo 5. Este período de 70 semanas ou 490 anos começou com a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Daniel capítulo 9, versículo 25, isto é, o decreto que temos em Neemias capítulo 2, versículos 5 a 8, a partir daquela data houve 69 semanas, 483 anos de 360 dias cada, que levaram à última semana do Messias, quando ele foi crucificado. Note, em Daniel capítulo 9, versículo 26, a expressão não será mais. Isto se refere aos judeus e à cidade santa. O intervalo, que conhecemos como a Era da Igreja, acontece antes do início da 70ª semana de 7 anos, depois do arrebatamento da Igreja. O fato de que haveria um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana não é indicado em Daniel, mas é muito claro para nós, à luz da revelação do Novo Testamento, pois podemos ver que as semanas da primeira à 69ª já se passaram e que a 70ª está à nossa frente. A 70ª semana representa 7 anos de profecias ainda não cumpridas. E o Senhor descreve estes anos em Mateus capítulo 24. Neste capítulo, a palavra fim aparece várias vezes. Ela representa duas palavras gregas diferentes com significados também diferentes. Vamos analisar a primeira em o fim do mundo, no versículo 3. Em o fim do mundo, versículo 3. A palavra no grego é sunteleia, na qual várias coisas coincidem, significa na qual várias coisas coincidem para alcançar o clímax na mesma ocasião. Versículos 4 a 28 representam este fim. Esta palavra grega, às vezes traduzida também por consumação, também aparece em Mateus capítulo 13, versículos 39, 40 e 49, e no capítulo 28, versículo 20. A visão de Daniel, em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, também trata deste período final. A segunda palavra é telos no grego, uma palavra comum no Novo Testamento. E em Mateus capítulo 24 se refere à complementação final do período do fim descrito acima. A queda final. Aparece na frase, mas isto ainda não é o fim, no versículo 6. Aquele que perseverar até o fim, no versículo 13. Então virá o fim, versículo 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, quando o Filho do Homem vem com as nuvens, trata deste acontecimento. Depois da igreja ser levada para se encontrar com o Senhor nos ares, como temos esta verdade em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 14 a 17, a grande multidão que se converterá durante estes últimos 7 anos enfrentará a oposição do príncipe que há de vir, Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele é a besta que sobe do mar, de Apocalipse capítulo 13, versículo 1. O cabeça do quarto reino, reavivado de Daniel capítulo 7, representando Roma. Eles também enfrentarão a oposição da besta, semelhante a um cordeiro, de Apocalipse capítulo 13,
versículo 11. Ele é o anticristo e o homem do pecado, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, reivindicando ser Deus no templo daquela época. Haverá um tratado de paz entre o Império Romano, revivificado, e os judeus apóstatas. Confira isto em Isaías, capítulo 28, versículos 15 a 18, para a proteção destes contra o poder do norte, isto é, norte em relação a Jerusalém. A situação política e religiosa durante este período é descrita em Mateus, capítulo 24, versículos 4 a 14. Na metade do período profético de 7 anos, a aliança será quebrada. Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala sobre isto. Haverá um ídolo, a abominação da desolação, no templo, e a grande tribulação começará e durará o restante dos 3 anos e meio. Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 28, descreve este período. A conclusão final será que Cristo virá em glória para arrebatar todo o mal e oposição. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 41. E muitos serão levados ao julgamento com a besta e o anticristo, que serão lançados no lago de fogo, como está também em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. A passagem de Mateus capítulo 24, versículos 42 até o capítulo 25, versículo 30, representa um parênteses, mostrando vários aspectos de vigiar durante este período. A narrativa profética termina com o capítulo 25, versículos 31 a 46, e volta a falar do segundo advento do Senhor, quando as nações que restarem depois da batalha de Armagedon serão julgadas perante o trono da sua glória. Agora vamos analisar versículo a versículo para ver bem de perto este capítulo. Vamos pensar primeiro o passado e o futuro nos versículos 1 a 3. O versículo 1. O Senhor agora se retira do templo pela última vez. Até agora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, ali dos judeus, Atos capítulo 17, versículo 30, mas agora, depois da cruz, o juízo estaria próximo. O templo e o seu sistema foram agora abandonados, estavam prontos para o julgamento. O véu rasgado com a morte de Cristo mostraria que o sistema era uma fraude. Tinha passado, pois não havia uma arca atrás do véu, no Santo dos Santos. Devemos notar as últimas vezes que o Senhor se retirou do templo nos outros evangelhos. Em Marcos capítulo 13, versículo 1, ele saiu do templo depois de ver a atitude falsa dos ricos em relação às suas ofertas. Em Lucas capítulo 21, versículo 37, ele saiu e foi para Betânia depois do seu último ensino. Em João capítulo 10, versículos 23 e 29, ele escapou do alpendre de Salomão, porque os fariseus rejeitaram a sua divindade e queriam apedrejá-lo por causa das suas afirmações. Este abandono do templo tem certas semelhanças com o Velho Testamento. Lá no Velho Testamento vemos que Deus abandonou o templo em Siló. Confira isto no Salmo capítulo 78, versículo 60. E mais tarde a sua glória voltou para encher o templo de Salomão na sua dedicação, em 1 Reis capítulo 8, versículos 10 a 11. A glória se afastou do templo de Salomão pouco antes da sua destruição, em Ezequiel capítulo 11, versículo 23, para voltar mais tarde, no futuro profético, também em Ezequiel, aí capítulo 43, versículo 4, do Monte das Oliveiras. Os apóstolos, ao mostrarem ao Senhor a estrutura do templo,
adotaram um ponto de vista materialista. Não houve nenhum mandamento divino quanto à sua planta, nem quanto à sua construção. Até agora havia estado em construção durante 46 anos para ser arquitetonicamente famoso. Em João capítulo 2, versículos 13 a 21, o Senhor o considerou sem valor quando contrastado com o templo do seu corpo. No dia presente, templos religiosos feitos por mãos de homens não lhe dão nenhum prazer. O fato impressionante é que a cruz estava tão perto, e no entanto os discípulos tinham pensamentos tão materialistas. Isto foi novamente manifestado, esta carnalidade dos discípulos no cenáculo, depois da ceia, quando discutiam entre si sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas capítulo 22, versículo 24. Eles falharam em não distinguir entre o que era celestial e eterno e o que era meramente temporal. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Analisemos agora o versículo 2. Ao Senhor Jesus responder para os discípulos, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor estava prevendo a destruição do templo pelos romanos no ano 70 depois da sua ida para o céu. Seria uma repetição do que Nabucodonosor fizera ao templo de Salomão em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 19. As muralhas e os palácios de Jerusalém também haviam sido destruídos, e isto estava incluído na profecia do Senhor. Lucas capítulo 19, versículo 44. Tal destruição mostra como Deus avalia as coisas materiais que não são consagradas a Ele. Em contraste, as dádivas materiais dos crentes, em Filipenses capítulo 4, versículo 18, eram cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. A destruição do templo no ano 70, depois de Cristo, representa a queda, a quebra e a rejeição final de Israel. Romanos capítulo 11, versículos 12, 15 e 17, revelam isto. Desde então a nação permanece, como diz o profeta Laome, não sois meu povo, Oséias capítulo 1, versículo 9. Na igreja, a nova ordem de Deus é semelhante tanto para judeus como para gentios. No presente, não há templo feito por mãos humanas onde Deus habita. Nenhum culto ritual do templo, nenhum reconhecimento do homem na carne, nenhuma carne, bebida e observância de dias. Como tem sido difícil para o homem aprender esta lição através dos séculos. Aliás, muitos nunca a aprenderam e procuram reproduzir o sistema judaico ritual sob uma aparência de cristianismo. Vamos pensar no versículo 3. A resposta simples do Senhor mexeu com as mentes dos apóstolos. Sempre foi o privilégio deles fazer perguntas, especialmente durante os discursos do Senhor no Evangelho de João. Em Mateus capítulo 22, versículo 46, os homens incrédulos nada mais ousavam perguntar, até que ele compareceu perante o sumo sacerdote e Pilatos. O Senhor sempre respondia a uma pergunta sincera, como em Mateus capítulo 13, versículo 10, versículo 18, versículo 36, versículo 37, mas outros se retiravam vazios. De fato, os apóstolos fizeram 3 perguntas aqui nesta ocasião do capítulo 24 de Mateus. A primeira é: quando serão estas coisas?
Isto estava relacionado com um acontecimento próximo, isto é, no ano 70, depois de Cristo. Embora os discípulos não sabiam disto, e o Senhor não respondeu esta parte da pergunta, o fato que a igreja se espalharia por muitas partes, incluindo Jerusalém e Roma, entre o período da sua morte e o ano 70, era algo que não podia ser revelado. Senão, a esperança da igreja primitiva não teria sido esperança, ainda era um segredo, escondido por Deus. A segunda pergunta foi: que sinal haverá da tua vinda? Isto é, do seu segundo advento como rei, sua vinda para receber os cristãos para si mesmo, como prometido no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3, ainda não fora revelado, mas eles já haviam ouvido os seus ensinos sobre a vinda do Filho do Homem em Lucas capítulo 17, versículos 20 até o versículo 37. Portanto, eles certamente estavam fazendo uma pergunta apropriada: que acontecimento precederiam a sua vinda? Não a vinda para levar a igreja, mas a vinda que eles conheciam como para Cristo reinar aqui na terra, prometido a Israel por muitos anos. Veja também Mateus capítulo 16, versículo 28. Em suas mentes, a primeira pergunta levava à segunda, pois a destruição do templo tinha significado profético, como foi explicado nos nossos comentários sobre o versículo 1. A destruição da cidade, Ezequiel capítulo 33, versículo 21, levava à visão de restauração. Em Ezequiel capítulo 40, versículo 4, o santuário sendo destruído, como temos em Daniel capítulo 9, versículo 26, novamente levava à profecia de restauração, Daniel capítulo 12, versículos 2 a 3. A terceira pergunta era: que sinal haverá do fim do mundo, ou o fim dos tempos? Eles não estavam perguntando sobre o fim de todas as coisas, mas sobre o fim da era mencionada na profecia, isto é, a era que levava ao seu reino de glória. Era bem apropriado este discurso profético ter acontecido no Monte das Oliveiras, ao leste de Jerusalém. Do cume se podia ver o Monte Moriá, sobre o qual estava construído o Templo de Jerusalém. Sem dúvida, o templo, reluzindo à luz do sol, parecia uma estrutura tão sólida e dava a impressão de ser inabalável e duradouro. Num dia futuro, os pés do Senhor Jesus, pousarão sobre o Monte das Oliveiras, que se partirá em duas partes. Esta verdade você pode encontrar em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Ele foi assunto ao céu do Monte das Oliveiras, ou seja, ele subiu ao céu e aquela nuvem o recebeu, e ele partiu do Monte das Oliveiras. Lucas 24, capítulo 24, versículo 50, mostra isto, e Atos capítulo 1, versículo 12 também. E para lá voltará novamente, assim como ele foi, para restaurar o reino a Israel. Versículo 6. Será do Monte das Oliveiras que a glória do Senhor voltará ao templo restaurado de Ezequiel, capítulo 43, versículo 4. Pois foi de lá que a glória se retirou, em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. Agora, vamos analisar os versículos 4 a 28. Nesta parte, como nós já mencionamos, temos os acontecimentos durante os últimos anos. Então, no versículo 4, na resposta do Senhor, nos versículos 4 a 14, encontramos o caráter do engano e perseguição religiosa em geral e especificamente no fim dos tempos, quando essas coisas chegarão ao seu auge. Nos versículos 5
a 8, ele se refere ao povo em geral e nos versículos 9 a 14 aos indivíduos. O broto, essa palavra, o broto, nos versículos 5 a 8, produz fruto. O pior, nos versículos 9 a 12, e o melhor, nos versículos 13 a 14. O princípio das dores, mencionados no versículo 8, será religioso, versículo 5, político e militar, nos versículos 6 a 7, na primeira parte do versículo 7, e natural, na segunda parte do versículo 7. Os resultados imediatos serão ódio religioso e internacional, versículo 9. Ódio pessoal, versículo 10. E o domínio da falsa religião e da iniquidade, versículos 11 e 12. No entanto, naquele tempo haverá perseverança, salvação e testemunho entre o povo de Deus, versículos 13 e 14. Por isso, homens de todas as épocas devem tomar cuidado para que ninguém vos engane. O engano é inimigo de toda doutrina verdadeira. Pode ser imposta sobre si mesmo, como 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 1 João capítulo 1, versículo 8. Pode ser causado por outro, como Romanos capítulo 16, versículo 18, Efésios capítulo 4, versículo 14 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ou por Satanás, como Apocalipse capítulo 20, versículo 3, 8 e 10. Nós podemos nos acautelar, tornando-nos conhecedores da verdade. Se não fizermos assim, haverá brechas na nossa armadura que nos deixarão à mercê do engano. Vamos pensar no versículo 5. O surgimento dos falsos cristos e dos falsos profetas, nos versículos 11 e 24, é algo que tem dominado as tentativas de manchar o verdadeiro testemunho através dos séculos. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, não lemos de ninguém se levantando e dizendo ser o Cristo. Herodes dizia que João Batista era o Cristo, mas quando tais insinuações eram feitas, João as negava com veemência. Tem havido muitos anticristos durante a era cristã. João escreveu: agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19. Alguém que negasse o Pai e o Filho era um anticristo. Versículo 22, de 1 João capítulo 2. O espírito do anticristo não confessa que Jesus Cristo veio em carne. 1 João capítulo 4, versículo 3. E João acrescentou: e eis que está já no mundo. Ele escreveu a mesma coisa em 2 João, no versículo 7, concluindo: esse tal é um enganador e um anticristo. Ele também falou de falsos profetas que haviam de se levantar no mundo, em 1 João capítulo 4, versículo 1. Pedro avisou sobre a mesma classe de homens. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. O Senhor mencionou os falsos profetas do Antigo Testamento em Lucas capítulo 6, versículo 26. Tudo isto caracteriza a era da igreja agora, com várias seitas, declarando ter cristos, profetas e ensinadores, mas negam as verdades que são básicas à fé de todos os crentes.
Mas depois da igreja ter sido removida, então surgirá o anticristo e o falso profeta. Isto está na mesma pessoa? Quando ele surgir, o mistério da iniquidade já está operando, disse o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Mas quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, for tirado e o que impede removido, então será revelado o iníquo. Versículo 8 de 2 Tessalonicenses. Ele enganará aqueles que perecem. Satanás operará através deles, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E Deus fará com que os homens creiam a mentira. Também está em 2 Tessalonicenses, nos versículos 9 a 11. Este anticristo é a segunda besta descrita em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 17. Chamada mais tarde de o falso profeta, no mesmo Apocalipse capítulo 16, versículo 13, e no capítulo 19, versículo 20. A atividade plena deste inimigo de Deus durará durante os últimos 3 anos e meio, e muitos estarão dispostos a seguir a sua decepção. Isto está no nosso capítulo que estamos estudando, Mateus 24, versículos 11 e 24. Entretanto, o fim das duas bestas, o imperador e o anticristo, é descrito em Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. Eles serão lançados no lago de fogo, sem julgamento, pois serão pegos na sua abominável atividade com a vinda do Rei dos Reis. Vamos analisar agora juntos os versículos 6 a 8 deste capítulo. O Senhor continuou descrevendo outras aflições que são chamados de princípio de dores, significando que coisas piores estavam para vir, pois ainda não é o fim. Guerra e rumores de guerras têm sido a maldição da humanidade desde que Caim matou o seu irmão, em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Isto realmente foi a primeira guerra em miniatura? No Antigo Testamento, as guerras caracterizavam os 4 reinos descritos em Daniel capítulo 7. Por este meio, a ânsia por grandeza territorial era satisfeito, permitindo ao rei do terceiro reino, Daniel capítulo 8, versículo 21, dominar todo o mundo, até mesmo a Índia, versículos 4 a 8, de Daniel capítulo 8. Em outras ocasiões, Deus usou a guerra como um ato de julgamento sobre as nações que se opunham ao seu povo. Até hoje as guerras são comuns, mas não numa escala global, mas o desejo expresso pelos homens e seus líderes é para que haja paz, embora alguns desejam a guerra como um meio de alcançar o seu intento. Como disse o salmista, pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Salmo, capítulo 120, versículo 7. Em outro lugar, Davi escreveu: continuamente se ajuntam para a guerra. Salmo também, capítulo 140, versículo 2. Entretanto, a situação mundial vai piorar durante os últimos 7 anos, representados pela 70ª semana de Daniel. Os homens dirão: a paz e segurança. Então, lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Muitas vezes, terremotos eram considerados como a voz de Deus aos homens. Assim, quando a primeira aliança foi dada, um terremoto encheu de temor os corações dos homens e todo o monte tremia grandemente. Êxodo capítulo 18, versículo 19 e Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 21.
A morte do Senhor Jesus, que foi a base da nova aliança, foi acompanhada de um terremoto. Mateus capítulo 27, versículos 51 e 54. Houve um grande terremoto para anunciar a ressurreição do Senhor e o túmulo vazio. Mateus capítulo 28, versículo 2. Na futura introdução da nova aliança, os céus e a terra serão abalados para remover coisas incompatíveis, deixando um reino que não pode ser abalado. Confira esta verdade em Hebreus, capítulo 12, versículos 26 a 29. Um terremoto acontecerá no dia em que os pés do Senhor, o Senhor Jesus, tocarem o Monte das Oliveiras. Confira Zacarias, capítulo 14, versículos 4 a 5. Portanto, quando o Senhor mencionou terremotos, ele se referia ao poder de Deus destruir e de julgar antes do estabelecimento do seu reino sobre a bênção da nova aliança feita com as casas de Israel e de Judá. Confira um pouco desta verdade em Apocalipse capítulo 6, versículo 12. O abrir dos selos em Apocalipse capítulo 6 e suas consequências parece corresponder com as calamidades mencionadas pelo Senhor neste capítulo 24 de Mateus. O primeiro selo mostra um líder religioso vencedor com uma coroa, correspondendo ao anticristo, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, com Mateus capítulo 24, versículo 5. O segundo selo mostra um líder tirando a paz da terra, o que corresponde a guerras e rumores de guerras, Apocalipse capítulo 6, versículo 4, com Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. O terceiro e o quarto selo tratam do preço dos alimentos e da morte devido à fome, e corresponde às fomes, Apocalipse capítulo 6, versículos 6 e 8, com Mateus capítulo 24, versículo 7. O quinto selo mostra as almas dos que foram mortos e corresponde a matar-vos-ão, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, com Mateus capítulo 24, versículo 9. O sexto selo mostra um grande terremoto, que corresponde aos terremotos mencionados pelo Senhor, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, com Mateus capítulo 24, versículo 7. Antes do sétimo selo, lemos dos 144 mil sendo selados e daqueles que vieram da grande tribulação. Isto corresponde aos que, através de todo o mundo, creem na pregação do Evangelho do Reino daquele período. Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 14, com Mateus capítulo 24, versículo 14. Faça essa leitura paralela nesses dois livros. Vamos analisar agora os versículos 9 a 10 de Mateus. Estas aflições pessoais do povo de Deus daquele tempo nos fazem lembrar das palavras semelhantes que o Senhor disse em Mateus capítulo 10, versículos 21 e 22. Dissemos que Mateus 10 representa a história do testemunho desde o tempo em que o Senhor esteve aqui, durante todo o período do livro de Atos e até o fim dos tempos, até que venha o Filho do Homem. Confira lá Mateus capítulo 10, versículo 23. Mesmo nas famílias, o amor não será respeitado e o ódio e a traição serão comuns entre os incrédulos. Vamos analisar agora os versículos 11 e 12. Já comentamos sobre os falsos profetas. Eles enganarão os homens do mundo. Certamente o anticristo enganará os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Nós achamos que os muitos que serão enganados inclui também cristãos daquela era, pois era exatamente isto o que o não convertido Saulo procurava fazer quando ele obrigava os cristãos, na sua fraqueza, a blasfemarem. Atos capítulo 26, versículo 11. O mesmo pode ser dito do poder abrangedor da iniquidade. O amor de muitos esfriará.
parece não se referir a incrédulos, pois eles não teriam nenhum amor. No dia presente, o amor para com o mundo faz com que o amor para com Cristo diminua, mas naqueles dias, as pressões causadas pela iniquidade contínua enfraquecerá o amor daqueles que estão fracos. O Senhor sabe tudo sobre esta fraqueza. Ele a testemunhou nos seus apóstolos quando ele esteve aqui na terra. Por isso, os dias serão abreviados, senão ninguém se salvaria. Mateus capítulo 24, versículo 22. Analisemos agora os versículos 13 e 14. Na frase, aquele que perseverar até o fim, a palavra fim no grego é telos, isto é, o fim absoluto do período da tribulação, quando o Senhor intervém e dá fim ao domínio do homem sobre a terra. Sugerimos que a palavra salvo, aqui, se refere não à salvação da alma, mas a permanecer vivo até a volta do Senhor. Assim, entrando nas bênçãos do reino terrestre, que será estabelecido com a sua volta. O versículo 14 fala do testemunho para Deus que existirá durante este período futuro. A palavra evangelho significa boas novas. O verbo correspondente significa proclamar as boas novas ou evangelizar. O substantivo evangelho, ele ocorre somente 4 vezes no Evangelho segundo Mateus. Vamos ver, eu vou citar estes lugares e você pode observar depois. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, capítulo 9, versículo 35, capítulo 24, versículo 14 e no capítulo 26, versículo 13. E o verbo ocorre somente no capítulo 11, versículo 5. O Senhor começou a pregar o evangelho do reino, diz Mateus capítulo 4, versículo 23 e no capítulo 9, versículo 35, e não vemos mais esta expressão até aqui, onde ela aparece numa forma, numa cena profética. A mensagem específica contida no Evangelho depende da era em que a pregação está sendo realizada. Nos dias de Paulo, havia somente um Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, não havia nenhum outro do mesmo tipo. Lá a palavra grego é allos, outro do mesmo tipo, versículo 7. Mas muitos outros falsos evangelhos de outro tipo, que a palavra grega é héteros, outro de tipo diferente, isso está no versículo 6. Esta mensagem da graça de Deus foi revelada na sua totalidade depois da morte e ressurreição de Cristo, e foi manifesta pelo Espírito Santo. Levou à formação da igreja, comprada pelo sangue do seu próprio Filho, Atos capítulo 20, versículo 28. Seu alvo era glorificar a Cristo na igreja, através dos tempos eternos. A mensagem que Cristo pregava se relacionava a um reino que se contrastava com os reinos estabelecidos pelos impérios em Daniel, capítulo 2, versículos 37 a 40, capítulo 7, versículos 2 a 7. Os 4 reinos do mundo progrediam com guerras, crueldade e maldade, mas o reino dos céus, anunciado pela primeira vez em Mateus capítulo 3, versículo 3 e capítulo 4, versículo 17, progredia com a presença do Senhor e era caracterizada por uma vida moral e espiritual entre os seus. O alvo deste evangelho era glorificar a Cristo no seu reino aqui na terra. A bênção deste evangelho estava baseado no sangue da nova aliança. Entretanto, esta mensagem específica cessou na primeira metade do Evangelho segundo Mateus por causa da atitude dos líderes judeus
como bem se pode ver em Mateus capítulo 12, você lê este capítulo e vai notar esta verdade revelada lá no que está dito. Depois disto, o reino foi apresentado em forma de mistério, isto é, oculto aos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos, sem nenhuma possibilidade de ser manifesto em glória naquele tempo. Isto se tornou uma esperança futura, portanto, a pregação do reino reaparece somente numa passagem profética. A essência da mensagem destas boas novas futuras ainda será a eficácia do sangue de Cristo, como vemos em versículos como Apocalipse capítulo 7, versículo 14, e no capítulo 12, versículo 11. E como é enfatizado com o uso contínuo do título O Cordeiro. Também abrangerá o julgamento de Deus necessário para purificar a terra, como no Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Este Evangelho conduzirá os corações dos homens a cenas de paz e justiça que caracterizarão o reino daquele dia futuro de manifestação. A mensagem irá circular por todo o mundo, da mesma maneira como os evangelistas hoje levam a mensagem do valor do sangue de Cristo até os confins da terra. Efeitos específicos deste testemunho em Jerusalém são descritos em Apocalipse capítulo 11, versículos 3 a 12, onde 2 testemunhas são mortas, mas ressuscitam e são levadas ao céu. Dos versículos 15 a 28, temos agora a descrição de acontecimentos específicos que ocorrerão nos últimos 3 anos e meio antes do segundo advento do Senhor em glória. O Senhor citou a abominação da desolação, que está no livro profético de Daniel. A aparição deste ídolo no templo, versículo 15, é seguida de uma fuga em busca de segurança, nos versículos 16 a 20, da natureza singular desta tribulação, nos versículos 21 a 22, e da inaplicabilidade das afirmações dos falsos cristos, pois não haverá dúvida alguma de que é Ele, quando Ele vier nas nuvens, com poder e grande glória. Versículos 23 a 28. Vamos analisar agora estes versículos. O versículo 15 fala a abominação da desolação. Isto aparece em Daniel capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11, no plural, e em 9, capítulo 27, significa abominação que produz desolação, referindo-se aos efeitos que tem sobre os homens. Esta abominação futura, no templo, foi prefigurada por Antíoco Epifanes, que profanou o templo, causando consternação entre os judeus. Em seguida, os sacrifícios diários foram interrompidos. Confira isto na profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 11. E o santuário foi profanado, em Daniel, capítulo 11, versículo 31. A abominação foi um ídolo colocado no templo. Esta palavra foi usada com relação aos ídolos que Salomão colocou no Monte das Oliveiras, 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. Ao passo que nos dias de Jeremias, Deus reclamou dizendo que o povo havia colocado as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome. Jeremias capítulo 7, versículo 30. O anticristo, como o homem do pecado, não somente se assentará no templo dizendo ser Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, como também fará uma imagem da besta
o último imperador de Roma, que falará, e ele obrigará todos os homens a adorarem esta imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 e 15. Tendo dito isto, o Senhor insistiu que quem lê entenda. Atenda. Entenda na atualizada. Sem dúvida, tirado de Daniel capítulo 12, versículo 10, os sábios entenderão. Isto deve ser entendido em conjunto com Apocalipse capítulo 1, versículo 3, onde a bênção é prometida àquele que lê, ouve e guarda as palavras da profecia. Vamos analisar agora os versículos 16 a 20. Se os infiéis adoram o anticristo e a imagem da besta, então uma pressão extrema será colocada sobre os fiéis de Jerusalém naquele tempo. Não é de se admirar que os fiéis são exortados a fugir para os montes. Esta será uma fuga em busca de segurança. Em outras circunstâncias, os incrédulos também procurarão fugir dos julgamentos de Deus que estarão caindo sobre a terra na abertura do sexto selo. E os reis da terra e os grandes se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. Veja também Oséias capítulo 10, versículo 8, Lucas capítulo 23, versículo 30. Este aviso em Lucas capítulo 3, versículos 30 e 31 é muito solene, pois são as últimas palavras que o Senhor Jesus falou ao povo de Jerusalém antes da sua crucificação, concluindo com: porque se ao madeiro verde fazem isto é, crucificando o Senhor, que se fará ao seco? O que ele estava querendo dizer, isto é, as calamidades que finalmente cairão sobre a nação que o crucificou. Segurança para os que estiverem em Jerusalém e na Judéia estará em fugir do mal que os rodeia. Foi isto que Ló fez sob pressão em Gênesis capítulo 19, versículos 15 e 23. O caminho da vida seria para os que saíssem da cidade. Jeremias capítulo 21, versículos 8 e 9. João Batista exortava a fugir da ira vindoura. Mateus capítulo 3, versículo 7. Em Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24, a passagem correspondente a esta contém detalhes extras sobre Jerusalém sendo cercada de exércitos e pisada pelos gentios, sugerindo a destruição da cidade e do templo pelos romanos no ano 70. Joséfo, o historiador judeu, foi uma testemunha ocular destes terríveis acontecimentos que ele documentou plenamente em vários capítulos do seu livro A Guerra Judaica. Entretanto, os acontecimentos do futuro profético serão piores do que os do ano 70, descritos com exatidão por Joséfo. A fuga deve ser imediata, sem voltar para buscar coisas necessárias. Em Apocalipse capítulo 12 e versículo 14, a mulher fugiu para o deserto para escapar do poder de Satanás e até a terra. Versículo 16, alguns homens entre as nações, é o significado, oferecerão ajuda no tempo do seu maior sofrimento. O versículo 19 mostra sofrimento na intimidade do lar. Anteriormente, José e Maria tiveram que fugir com o menino dos desígnios malignos de Herodes, o rei. Isto você deve conhecer, a história de Mateus capítulo 2, versículo 13.
O inverno impediria a fuga, ou pelo menos a tornaria mais difícil. E o mesmo aconteceria com o dia do sábado. Judeus piedosos hesitariam em viajar mais do que a jornada de um sábado naquele dia. No versículo 20, o Senhor não deu nenhuma indicação quanto ao resultado de oração em relação a tais circunstâncias. É interessante observar isto. Vamos analisar agora os versículos 21 e 22. O caráter singular desta tribulação é indicado pelas palavras como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Terríveis calamidades têm acontecido, mas os acontecimentos destes últimos 3 anos e meio serão piores do que qualquer coisa que já aconteceu anteriormente. Em Daniel, capítulo 12, versículo 1, lemos as seguintes palavras: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Entretanto, nos versículos 1 e 2, este tempo leva à libertação e ressurreição, pois Deus está em controle, no controle final e absoluto. Os ímpios não podem triunfar para sempre. A perseguição dos fiéis que não amaram suas vidas até a morte, como está em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, durará somente o tempo predito. Estes dias serão abreviados, isto é, restritos aos 3 anos e meio. Se durassem mais, os escolhidos não sobreviveriam. Todos morreriam ou seriam martirizados. Entretanto, o Senhor fará com que muitos passem em segurança por este período. Como Noé, lá em Gênesis capítulo 6, capítulo 7, Noé passou pelo dilúvio para formar o núcleo daqueles que entram no milênio, a forma final do reino sobre a terra. Noé é um exemplo disto. Vamos analisar agora mais versículos, os versículos 23 a 25. Não só haverá perseguição, mas haverá engano por falsos cristos e falsos profetas. Sabendo que os fiéis esperam pela volta do Cristo, estes homens ímpios afirmarão se referir: o Cristo está aqui ou ali. Isto não pode aos cristãos, não pode acontecer aos cristãos durante o período presente da graça e da igreja, pois eles sabem que ele não virá para se esconder em lugares secretos. Pelo contrário, assim como ou veremos, disse o apóstolo João na sua primeira carta, 1 João capítulo 3, versículo 2. Entretanto, os cristãos podem ser enganados por falsos apóstolos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e Apocalipse capítulo 2, versículo 2, por falsos ensinadores. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. E por falsos evangelistas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Por outro lado, falsos cristos podem ser usados para enganar somente os que o aguardam aqui na terra, como os judeus que esperam o Messias para estabelecer a sua nação. Por esta razão, e na verdade devido a este contexto todo, nós interpretamos os escolhidos dos versículos 22 a 24 como se referindo aos judeus eleitos. Isaías capítulo 45, versículo 4, e não aos cristãos eleitos, como Romanos capítulo 8, versículo 33 e Colossenses capítulo 3, versículo 12. O engano será por meio de grandes sinais e prodígios, para que os olhos e a mente, se possível,
possam ser cativados? Os mágicos de Faraó foram capazes de fazer isto quando Deus agiu em poder para tirar o seu povo do Egito. Simão de Samaria foi chamado de a grande virtude de Deus porque ele enganava o povo de Samaria com seus feitos e afirmações. Esta história está em Atos capítulo 8, versículos 9 e 10. Satanás operará através do futuro homem do pecado com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. E este anticristo fará grandes sinais, diz Apocalipse capítulo 13, versículos 13 a 15. Os corações dos homens sempre estão prontos para admirar este tipo de atividade. Mesmo hoje, homens dizem ser capazes de fazer sinais e milagres sem autoridade bíblica. E isto é ainda pior quando cristãos dizem poder fazer isto para aparecerem. Tudo isto é uma mímica da obra de Cristo quando ele esteve aqui, pois ele foi aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, disse o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, versículo 22. Mesmo naquele dia futuro, não haverá desculpas para o remanescente fiel cair no engano, pois o Senhor já deu aviso adequado. Eis que eu vou-lo tenho predito. Ele falou nesses versículos. Houve outros assuntos acerca dos quais o Senhor havia avisado os seus discípulos. Ele lhes havia falado acerca da traição antes que aconteça. Confira isto em João capítulo 13, versículo 19, e acerca da sua volta para o Pai, também no Evangelho de João capítulo 14, versículos 28 e 29. Da mesma forma, Paulo avisou os Tessalonicenses antes que eles sofreriam tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4. É bom termos conhecimento antecipado dos fatos por intermédio das Escrituras, para que o povo de Deus possa estar previamente preparado. Vamos analisar agora os versículos 26 e 27. Em assuntos relativos à profecia, sempre há pessoas prontas a apresentar ensino falso. Em Corinto havia homens que negavam a ressurreição dos mortos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Mais tarde, isto se tornou uma doutrina plenamente desenvolvida, exigindo a excomunhão de tais ensinadores da igreja. Nós vemos este acontecimento e esta verdade em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. Havia homens que negavam que haverá qualquer intervenção divina nos últimos dias. Também esta verdade está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. E em Tessalônica, alguns homens estavam afirmando que a perseguição pelo qual estavam passando era realmente o dia do Senhor, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 3, e usaram uma carta falsificada de Paulo para estabelecer a sua doutrina. Durante o período da grande tribulação, haverá aqueles que dirão saber que o Senhor já voltou secretamente. Parece uma doutrina hoje atual das Testemunhas de Jeová. Um lugar sugerido é o lugar onde se congregam os falsos ensinadores, as câmeras secretas, como em Ezequiel capítulo 8, versículos 8 a 12. Quando Deus mostrou a Ezequiel o que estava acontecendo, confira lá e leia esta passagem, estes versículos em Ezequiel. Isto será uma imitação do Senhor levando os seus discípulos a uma casa, como Mateus capítulo 13, versículo 36, e a um cenáculo em Lucas capítulo 22, versículo 12. Outros poderão dizer que Cristo se encontra no deserto, mas será uma mentira,
Isto será uma imitação de João Batista, que testificou nos lugares desertos, e os homens foram ter com ele, pensando que talvez ele fosse o Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 1, e também o capítulo 11, versículo 7. Os homens também foram ter com o Senhor em um lugar deserto. Mateus capítulo 14, versículo 13. Hoje nós sabemos que o Senhor se encontra com o seu povo em condições separadas, e no santuário da sua casa, longe do mundo religioso. Estas afirmações mentirosas serão impossíveis, porque a sua vinda será vista por todos. O relâmpago saindo do Oriente é visto até ao Ocidente. Versículo 27. Não é uma indicação de algo repentino neste contexto, mas de manifestação universal. Não será uma vinda quase particular, como no seu nascimento na estrebaria de Belém, nem haverá necessidade dele ser anunciado por uma voz clamando no deserto. Poucos ouviram no seu nascimento e na sua ressurreição, mas naquele dia futuro todo olho o verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Nenhum engano será possível. Esta vinda se refere à vinda para a nação de Israel, não para a igreja. O leste é uma figura da sua vinda. Ali nasce o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, versículo 2. A glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Ezequiel capítulo 43, versículos 1 a 4. Embora a ideia de velocidade não está presente aqui, os cristãos de hoje sabem que a vinda do Senhor para eles será no momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. A palavra para vinda, no versículo 27, é parousia, ou parousia. Esta palavra aparece 4 vezes no Evangelho, segundo Mateus, em capítulo 24, versículo 3, versículo 27, versículo 37 e versículo 39. É derivada de com e estando, e pode significar a chegada ou a presença da pessoa após a chegada. O contexto é que define o significado. A palavra é traduzida presença, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, e em Filipenses capítulo 2, versículo 12, em contraste com ausência, ou no grego apousia. 3 vezes os servos do Senhor são vistos como vindo. Estéfanas, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 17, Tito, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6, e Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 26, onde é traduzido ida. Uma vez, a vinda se refere ao homem do pecado, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Nas outras 17 vezes em que a palavra é usada, ela se refere ao Senhor Jesus. O contexto deve decidir se esta vinda é para a igreja, ou para o estabelecimento do seu reino, ou para a igreja, ou para Israel. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, se refere à vinda para buscar a igreja, enquanto que as 4 referências de Mateus 24, o capítulo que estamos estudando e pensando, se refere ao estabelecimento do seu reino. Perceber esta importante distinção profética é evitar muita confusão no entendimento das Escrituras. Os contextos para a igreja e o contexto para Israel são bem diferentes, como você deve estar notando. Vamos analisar o versículo 28. Este versículo aparece numa posição bem diferente em Lucas capítulo 17, versículo 37. O que corresponderia a estar logo antes de Mateus 27? No versículo 28, a palavra cadáver
significa defunto ou corpo morto e representa a grande massa de humanidade que não entrará no reino quando o Senhor voltar. Nesta ilustração, o Senhor estava descrevendo um processo de separação quando tudo que ofende será removido. A carne sem proveito dos corpos mortos daqueles que foram julgados na batalha de Armagedon, Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e 21, será devorado até fisicamente para purificar a terra. Haverá uma grande remoção física e o Hades, o inferno, receberá as almas dos homens até o julgamento do grande trono branco. Esta remoção será um fenômeno mundial, assim como o relâmpago representa uma manifestação mundial do poder e glória do Senhor. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.